Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Palmeiras, tradicionalmente reconhecido por seus títulos e pela estabilidade fora de campo, se viu no epicentro de uma tempestade midiática nos últimos dias. O craque Dudu, ídolo incontestável da torcida alviverde, e Leila Pereira, presidente do clube, protagonizaram um desentendimento que culminou na saída do jogador e em uma troca de ofensas que expôs um racha inesperado nos bastidores. Começou com rumores de insatisfação entre Dudu e a diretoria sobre a renovação de contrato. O jogador, que desde 2015 vinha colecionando taças e liderando o time dentro de campo, teria sinalizado desconforto com o andamento das negociações. Nos bastidores, as conversas foram ganhando contornos de atrito até que, de forma repentina, o anúncio de sua saída foi confirmado. A notícia pegou a torcida de surpresa, mas foi a repercussão posterior que elevou a tensão. Em uma coletiva de imprensa realizada logo após a confirmação da saída, Leila Pereira afirmou que o clube não se curva a caprichos de ninguém, por maior que seja sua história. A declaração, percebida como uma alfinetada direta ao ex-camisa 7, rapidamente ganhou as manchetes e as redes sociais. Dudu, conhecido por evitar polêmicas públicas, desta vez não ficou em silêncio. Em um vídeo divulgado nas suas redes sociais, o jogador rebateu as declarações da presidente e afirmou: "Nunca pedi nada além de respeito e reconhecimento por tudo o que fiz pelo Palmeiras. Se isso é capricho, então não sei o que é gratidão." A troca de farpas só aumentou. Em uma nova entrevista, Leila ironizou o posicionamento do atleta, dizendo que o Palmeiras é maior que qualquer jogador. Enquanto isso, torcedores dividiam-se entre apoiar o ídolo e defender a gestão. Alguns setores da organizada chegaram a lançar faixas em protesto, pedindo transparência nas decisões do clube. Para muitos analistas esportivos, o episódio escancara uma crise de relacionamento que vinha se desenhando há tempos. A saída de Dudu não foi apenas uma decisão técnica ou financeira. Ela carrega um simbolismo que revela como a relação entre jogador e diretoria estava deteriorada, pontuou um comentarista em um programa esportivo. A repercussão também extrapolou os limites do futebol. Figuras do esporte, ex-jogadores e até mesmo torcedores de outros clubes se manifestaram sobre o caso. A palavra mais ouvida era ingratidão, tanto de um lado quanto do outro. Enquanto parte da torcida considera que Dudu foi desrespeitado, outros enxergam suas declarações como uma afronta ao clube. Nas arquibancadas do Allianz Parque, o clima já não é mais o mesmo. Em um momento em que o time busca estabilidade para alcançar mais títulos, a saída de um de seus maiores ídolos contemporâneos é um golpe duro para os torcedores. Ele era a cara do Palmeiras e agora nos resta só o vazio, lamentou um torcedor emocionado. Ao mesmo tempo, há quem veja na postura de Leila Pereira uma forma de reafirmar sua autoridade como presidente. Em um mandato frequentemente criticado por supostos conflitos internos, a dirigente parece determinada a consolidar sua posição, mesmo que isso custe a idolatria de alguns jogadores. A saída de Dudu deixa uma lacuna não apenas técnica, mas emocional. Sua identificação com a torcida, seu papel de líder no elenco e sua importância em conquistas históricas como a Libertadores tornam sua ausência ainda mais sentida. Contudo, o rompimento ruidoso coloca um ponto final em uma relação que parecia indestrutível. O futuro do Palmeiras sem Dudu e o impacto disso dentro e fora de campo ainda são incógnitas. O elenco, apesar de qualificado, perde uma referência importante e a torcida, um símbolo de identidade. Já Leila Pereira, por sua vez, terá que lidar com as consequências de sua decisão, especialmente no julgamento da apaixonada torcida alviverde. Enquanto isso, Dudu, em tom enigmático, deixou no ar a possibilidade de retornar ao Brasil para defender outra camisa. "Minha história não termina aqui", afirmou o jogador em sua despedida emocionada. A frase gerou especulações sobre um possível destino em outro gigante do futebol brasileiro. Por ora, o Palmeiras vive dias de turbulência. A diretoria tenta restabelecer o foco no futebol, enquanto a torcida digere um dos episódios mais marcantes dos últimos anos. A troca de ofensas entre Leila Pereira e Dudu marca um capítulo inesperado na história do clube. Em meio a esse cenário, uma pergunta ecoa entre os apaixonados pelo Verdão. Será que as feridas dessa separação serão cicatrizadas algum dia?
Olá, torcedor alviverde! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A saída de Dudu do Palmeiras vai muito além de uma simples transferência de jogador. O episódio, recheado de desentendimentos públicos entre o atleta e a presidente Leila Pereira, escancarou um lado pouco visto do clube, a dificuldade de conciliar a gestão profissional com a manutenção de laços históricos e emocionais. O conflito não apenas desestabilizou os bastidores, mas também colocou em xeque a forma como o clube lida com seus maiores ídolos. Por anos, Dudu foi visto como o símbolo da reconstrução do Palmeiras. Desde que chegou em 2015, o atacante assumiu o papel de protagonista em momentos decisivos, conquistando títulos e carregando o time em períodos de instabilidade técnica. A identificação com a torcida foi imediata e a reciprocidade parecia inabalável. Contudo, a ruptura recente deixou claro que nem mesmo uma história recheada de glórias está imune às divergências. A relação entre Leila Pereira e Dudu, que parecia harmônica no início, deteriorou-se de forma veloz. Nos bastidores, há relatos de que o jogador se sentiu desvalorizado após a renovação de contrato ter sido colocada em segundo plano em meio a outras prioridades da diretoria. Por outro lado, Leila teria considerado as exigências de Dudu incompatíveis com a política financeira do clube, o que acabou gerando o confronto público. O que mais surpreendeu foi o tom das declarações de ambos. Leila, ao adotar um discurso firme, demonstrou que não abriria mão de seu estilo de gestão, mesmo que isso significasse confrontar um dos maiores ídolos da torcida. Já Dudu, ao rebater diretamente a presidente, mostrou que não aceitaria sair pela porta dos fundos sem defender sua posição. O embate dividiu opiniões, mas deixou claro que os dois lados não estavam dispostos a ceder. Especialistas apontam que o episódio poderia ter sido conduzido de forma menos desgastante. Faltou mediação, faltou diálogo. Quando se trata de um jogador com a história de Dudu, é necessário um cuidado maior para evitar que questões internas virem um espetáculo público, comentou um jornalista esportivo. Para muitos, o desgaste foi desnecessário e prejudicou a imagem tanto do jogador quanto da presidente. Outro ponto que tem gerado debate é o impacto dessa ruptura na imagem do Palmeiras como clube. Ao longo dos anos, a instituição construiu uma narrativa de modernidade e estabilidade sob a gestão da Crefisa. Porém, a saída conturbada de Dudu levanta dúvidas sobre como a diretoria lida com a pressão e os egos envolvidos no futebol. Alguns críticos afirmam que episódios como este podem afetar a capacidade do clube de atrair grandes talentos no futuro. Enquanto isso, a torcida segue processando o que aconteceu. A organizada Mancha Verde, sempre atuante nos bastidores do clube, já sinalizou que não deixará o episódio cair no esquecimento. Em nota divulgada nas redes sociais, o grupo cobrou mais transparência e respeito aos ídolos, criticando o Tessiniota, que chamou de arrogância da diretoria. Esse posicionamento reforça que o clima nos bastidores ainda levará tempo para se acalmar. Do lado de Dudu, a saída do Palmeiras pode representar uma nova fase na carreira do jogador. Ainda assim, a forma como a ruptura aconteceu pode acabar marcando negativamente sua imagem entre parte da torcida. Apesar de seu histórico impecável no clube, há quem considere que ele poderia ter evitado o confronto direto com Leila. Para mim, esses torcedores, ídolos, devem priorizar o respeito institucional acima de tudo. Leila Pereira, por sua vez, enfrenta agora o desafio de reconstruir sua relação com a torcida. Mesmo entre seus apoiadores mais fiéis, a saída de Dudu é vista como um ponto delicado. Muitos questionam se o embate direto com o jogador era realmente necessário e temem que outros ídolos do clube possam ser tratados da mesma forma no futuro. Para a presidente, será essencial reconquistar a confiança dos torcedores com ações concretas. O que fica evidente em toda essa situação é o quanto o futebol é movido por paixões e não apenas por números, em um ambiente onde sentimentos e histórias são tão valiosos quanto os resultados em campo. A forma como ídolos são tratados reflete diretamente na identidade de um clube. O Palmeiras, que tantas vezes se orgulhou de sua grandeza, agora terá que lidar com as consequências de uma decisão que abalou seu coração alviverde. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.